Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Política por Elas. A gente segue aqui com as nossas entrevistas no nosso canal. Você que ainda não conhece o nosso blog, acesse o politicaporelas.tv.br. E hoje eu recebo aqui o presidente do PT da Paraíba, Jacques Macedo. Tem muita coisa para a gente conversar, então aguarda, é só o tempo da vinheta. Jacques, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Regiane, pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês e é um prazer. Estou à disposição. Para a gente também é um prazer. Obrigada pela atenção, obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que você é um leitor do blog Político Delas, eu agradeço. Né? Começando pelo Nacional, houve muita expectativa em torno da derrubada de uma gestão, né, muito autoritária, regressiva, no sentido de diluição de todas as conquistas que a gente tinha, que a gente via, que a gente vê no Pacto Democrático de 88. Então, na minha leitura, o bolsonarismo tem essa função de diluição, né, da agenda propositiva do Pacto, né, de 88, mas houve uma formação do Frente Ampla que foi muito discutida nacionalmente. Tanto é que o PT traz, né, um vice que tem uma história no Tucanato, no PSDB, que é o Alckmin, que muda de partido, mas que tem é bem visto, digamos assim, pelo mercado. Então, o Lula consegue fazer essa construção, o PT consegue fazer essa construção com outros partidos, e eu queria que você me falasse um pouco dessa sua leitura em relação a isso. Né? Primeiro, dessa frente ampla, desse desafio de vencer Bolsonaro, mas ainda estando frente a um bolsonarismo extremamente forte. A gente está vendo isso, por exemplo, no Legislativo, onde existe uma maioria ainda muito conservadora e uma dificuldade de Lula para também fechar a maioria. Como é que você vê isso? Olha, Regiane, primeiro dizer que, assim, Bolsonaro, o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro. Eu tenho essa avaliação. Esse sentimento conservador, que eu acho que é muito mais perigoso do que um sentimento neoliberal, porque ele é um sentimento fascista, conservador, né, que exclui minorias, que persegue minorias, que é contra negros, homossexuais, enfim, contra o Nordeste. Esse sentimento ele estava muito escondido nas pessoas no Brasil, no voto do PFL, da antiga Arena, né, do Hoje Democratas, até em alguns eleitores do PSDB, que polarizaram por muitos anos a eleição com o PT no Brasil. O bolsonarismo trouxe esse sentimento à tona e as pessoas deixaram de ter vergonha de dizer que são preconceituosas. Né? A pessoa agora fala publicamente que é preconceituoso, que não gosta de negro, enfim. Então, para mim, isso é muito perigoso. Isso é muito mais perigoso do que o próprio Bolsonaro. Né? Matam um outro porque não concordam politicamente com o outro. Então, eu acho assim que o Brasil e o governo do presidente Lula ele tem uma missão muito grande. Primeiro, é restaurar o Brasil, né, do ponto de vista das políticas públicas. O Brasil está arrasado. Eu estou em contato permanente com alguns companheiros que estão em Brasília e a situação realmente dos ministérios é de dar dó. Né? Então, acho que essa é a primeira grande missão do presidente Lula. E para que essa missão aconteça, logicamente, a gente não pode esquecer essa pauta fascista. Tem que acompanhar isso, tem que estar tendo cuidado com isso, mas a gente não pode deixar de governar. Parece que o governo realmente agora começa a assumir uma linha mais de governança, de política pública. Começou ontem com Minha Casa Minha Vida, né? O presidente Lula vai rodar o país, inaugurando obras, discutindo com as pessoas. Eu acho que está na hora da gente começar a construir isso. E dizer que esse sentimento bolsonarista é um troço que não vai acabar de cedo. Nós vamos enfrentar isso na eleição municipal, né, de 2024. Você pode ver que vai ter candidato bolsonarista defendendo armamento, né, defendendo esse tipo de coisa, nas eleições de João Pessoa, em Campina Grande, no Brasil todo. Então, eu acho que isso é uma luta permanente, né, do nosso campo, do campo democrático popular, durante esses 4 anos, porque, com certeza, esse sentimento ele não vai acabar no Brasil nem tão cedo. Essa é uma avaliação extremamente importante, porque a gente sabe que o bolsonarismo ele permanece. Eu acho que depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, eu acho que primeiro é preciso, muito se atribui àqueles atos culpa a Jair Bolsonaro. A imprensa mesmo tem feito isso, né? E, embora não tenha participado ativamente, tem um peso muito grande no estímulo desses atos antidemocráticos. Acho que o desafio da democracia, a partir de agora, é conseguir, de fato, estabelecer um nexo entre o bolsonarismo e esses atos antidemocráticos e saber como é que é a opinião pública, como é que a população
população, como é que a sociedade vai encarar o bolsonarismo a partir daí. E aí, nesse sentido, é importante que a gente tenha, de fato, a responsabilização das pessoas envolvidas. Primeiro, a identificação, né, de quem participou, de quem estimulou, de quem planejou, de quem bancou. É preciso saber de onde está vindo o dinheiro, é preciso saber de onde partiu, né, o núcleo financeiro e econômico que sustenta esse tipo de ação, e a partir daí responsabilizá-los de fato, na medida de sua culpa, né? Porque a democracia precisa dar uma resposta a isso, né? Inclusive com os paraibanos que lá permanecem presos, tem alguns paraibanos, outros que não foram detidos, que a gente sabe, conhece bem, mas que permanecem aí insuflando o ódio pelas redes sociais. Então, é importante que haja uma resposta mais dura da democracia contra quem atenta contra ela. O que você acha? Não, eu acho isso é urgente. Eu acho que o STF tem cuidado bem disso. Primeiro é saber dividir, né? Logicamente que você tem as responsabilidades de vários níveis, né? Desde quem participa até os maiores responsáveis, que é quem financia esse tipo de atividade e quem organiza esse tipo de atividade. Eu estava vendo um relatório que saiu essa semana na Folha, e a grande maioria dos financiadores são empresários, médios empresários, nem grandes empresários, são médios empresários, né? E parlamentares, né? Políticos ligados a Bolsonaro. Aqui na Paraíba já identificaram, inclusive, alguns deputados que ajudam e ajudaram financeiramente nesse tipo de atividade que aconteceu nos estados, né? Na ocupação da frente dos quartéis, até aquele ato do dia 8 de janeiro. Eu acho que não pode ter anistia. A responsabilidade tem que existir e é urgente, porque isso faz bem ao Brasil, faz bem à nossa democracia, e nós precisamos dar um recado claro a essas pessoas. A democracia brasileira, apesar de jovem, mas ela tem muita robustez, porque as instituições estão funcionando. E aquilo, Regina, para deixar clara a minha opinião, aquilo foi uma tentativa de golpe. É importante que as pessoas saibam disso. Aquilo não foi só uma atividade de quebra-quebra. Aquilo foi uma tentativa de golpe. Tinha gente por trás aguardando aquilo acontecer. Né? Gente graúda, né, Logicamente, Jackson? Gente graúda, e graúda. logicamente não teve o respaldo militar da caserna, ou seja, das três forças, mas a expectativa era uma expectativa de golpe, como aconteceu no Capitólio também, na época da derrota de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Agora, existe toda uma postura, Jackson, que o PT precisa fazer para conseguir, de fato, manter governabilidade. E aí, há quem critique exatamente determinadas posições hoje adotadas do governo Lula, trazendo pessoas também e partidos até do campo da direita. Nem falo da extrema-direita, obviamente, que não tem diálogo com a extrema-direita, mas do campo da direita. E aí, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Olha, Rejane, isso sempre existiu no Brasil, né? Você tinha a sucessão de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Vamos falar uma coisa mais recente. Fernando Henrique Cardoso, quando sai da presidência, o presidente Lula entra e você tem uma montagem no Congresso Nacional de parlamentares que estavam na base de Fernando Henrique que foram para a base do presidente Lula. Isso acontece em todo o governo. Agora, acontece da mesma forma. O mais preocupante é que a gente está num estado de polarização muito radicalizado e as pessoas não compreendem isso, principalmente nossos companheiros do PT. Por exemplo, quando a gente vê a nossa bancada de deputados federais, que é formada por 12 deputados federais, né? Praticamente toda a bancada, você tira ali o deputado Frei Anastácio, o deputado Gervásio Maia, doutor Damião, né? Mas o restante da bancada, praticamente todo votou em Bolsonaro, né? E agora você tem de 12 deputados, vê só a cidade, de 12 deputados, apenas um, que é o Cabo Gilberto, dizendo, olha, eu não tenho relação nenhuma com esse governo, vou fazer oposição. 11 deputados federais estão dizendo que vão se aproximar do governo. Então, assim, para enfrentar esse debate do ponto de vista da sociedade, num estado de polarização radicalizada, é difícil. É difícil até dentro do PT, que você tem dirigentes experientes, dirigentes experimentados, que não concordam com esse tipo de coisa, que não aceitam esse tipo de coisa, porque eles ficam lembrando, olha, já que a gente estava na rua, a gente estava no sol, né, nessa luta, né, sendo ameaçado de morte, lutando pela eleição do presidente Lula, aí chega agora um deputado bolsonarista e vai indicar, por exemplo, um cargo federal aqui na Paraíba, vai nomear um bolsonarista no cargo federal da Paraíba, como aconteceu agora na empresa de Correios e Telégrafo, só aqui no estado, que você tinha uma lista de nomes de companheiros vinculados à nossa luta, ao nosso campo, que são funcionários do Correio, são do sindicato, que foram apresentados ao governo federal e é nomeado uma indicação, né, de um senador que foi da base de Bolsonaro, fez oposição aos governos do PT.
Então, eu acho isso, assim, do ponto de vista da política, para enfrentar isso é muito difícil. Agora, do ponto de vista da real política, eu acho que é necessário. Não tem jeito, nós vivemos, como você disse, é um regime presidencialista e o parlamentarismo é muito forte. E ele é muito forte, eu digo mais, não só para enfrentar esses parlamentares bolsonaristas mais radicalizados no Congresso, mas para enfrentar um troço chamado Centrão, Rejane, que é uma coisa que surgiu desde a redemocratização, que, na minha opinião, é um câncer dentro do Congresso Nacional, que se sustenta única e exclusivamente dessa ocupação de espaço no governo e também nas emendas parlamentares. Você sabe, Rejane, que eu sou contra emenda parlamentar. Desde a época da faculdade, eu já escrevi artigos sobre isso. A gente tem que acabar com as emendas parlamentares. Eu sou contra emenda parlamentar. Imagina a emenda impositiva. E imagina uma emenda secreta, que é o orçamento secreto, que é um absurdo. Deputado, vereador, não existe para executar. Quem executa é o executivo. Emenda dá direito a um parlamentar de entrar no orçamento de execução do governo. Na minha opinião, não sou advogado, mas aí tem que consultar a jurista, é até inconstitucional. Como é que pode? O Bolsonaro ficou refém do Centrão durante 4 anos. Quem mandava no país era o presidente da Câmara, Mas aí através eles do orçamento colocam, secreto. Jackson, a questão da agenda municipalista, que eles estão muito perto dos municípios e entendem quais são as necessidades dos municípios e, a partir daí, sabem exatamente como direcionar Não, melhor os recursos. eu acho que ninguém conhece mais a realidade dos municípios do que os prefeitos, do que as prefeituras. A relação tem que ser entre os entes federativos. Né? E é assim que existe na República. Você tem presidente, governador e prefeito. Ninguém entende mais a realidade do Estado, da Paraíba, do que o governador do Estado, que está lá acompanhando o debate da execução das políticas públicas. E essa Não é relação um acaba sendo promíscua, né? Acaba Não, exato, e não é um deputado, gente, porque muitas vezes, aí não são todos os casos, mas muitas vezes essa relação de execução de emenda passa por empreiteira, que financia campanha de deputado, você está entendendo? Então é uma relação muito difícil. A gente só vai acabar com o Centrão no Brasil quando acabar as emendas parlamentares. Acaba as emendas parlamentares, que acaba o Centrão. É muito fácil, é muito simples. Agora, logicamente, isso é um debate que passa junto por interesse, inclusive interesse de parlamentares vinculados ao meu campo político, que não quero que acabe. Mas, assim, é uma opinião muito pessoal minha. Você nunca vai ver Aguinaldo Ribeiro fazendo oposição a um governo, Rejane. Você nunca vai ver João Gonçalves, meu amigo pessoal, grande deputado, fazendo oposição a um governo. Eu nunca vi João Gonçalves. Estou falando aqui aleatoriamente, é um deputado que está há muito tempo na Assembleia. Você nunca vai ver, porque é a lógica deles. É uma lógica que, na minha opinião, é ruim, porque as pessoas não têm mais identidade política de defender um projeto político, um campo político. Elas podem ser qualquer coisa. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Enfim, mas é o nosso país, né? Faz E parte. aí, pois é, e aí eu quero trazer essa discussão agora para a Paraíba, né? A gente tem essa análise nacional macro que é importante demais para a gente entender o contexto, mas eu quero trazer para a Paraíba. Ao longo do tempo, já, a gente tem visto o PT aqui como um partido mais de suporte do que como um partido protagonista. E a gente sabe que nos últimos anos o próprio cenário nacional acaba facilitando ou induzindo esse processo. Mas e agora? Como é que fica? O PT da Paraíba começa a se aproximar, por exemplo, do PT de Campina Grande, que perdeu esse protagonismo na cidade, que passa a ser partido de suporte. E aí eu já emendo isso com uma outra questão. E pessoas de dentro do PT, vereador, deputados estaduais, Luciano Cartacho, Cida, Marcos Henrique, todos dizendo: eu sou candidato a prefeito, candidata a prefeito de uma pessoa. Então, tem duas questões aí. Tem essa questão do fortalecimento, né, e do protagonismo do PT local, e essa questão dessa tensão interna, desse conflito interno que nasce agora e que pode se aprofundar ou não. Eu queria que eu... Olha, Jane, primeiro dizer assim, eu particularmente, logicamente que eu tenho, o PT poderia ter sido muita coisa na Paraíba, mas eu acho que a gente fez muito nessa história do PT da Paraíba. Né? Nós governamos João Pessoa, governamos Campina Grande, governamos Cabedelo, governamos cidades importantes do estado. A gente tem deputado federal desde 98, né? E é um partido, Rejane, que não é de uma tradição oligárquica, que a maioria dos deputados federais da Paraíba veio de uma tradição familiar oligárquica, ou são grandes empresários, né, que têm condições de financiar suas campanhas. Os nossos deputados federais, por exemplo, são eleitos, são companheiros que vêm da luta social, desde Avenzoar Arruda, Frei Anastácio, Luiz Couto, enfim. Os nossos deputados estaduais, idem, são pessoas que vêm das lutas sociais. Então, na minha opinião, a história do PT da Paraíba é uma história muito bonita. Ah, fomos vice-governador, prefeito de João Pessoa, enfim. Logicamente que a gente poderia ter sido muito mais, né?
Eu tenho muito problema de disputa interna. As disputas internas no PT da Paraíba, elas são muito fortes. Essas disputas existem no Brasil todo, mas aqui na Paraíba ela é muito acirrada, né? Eu estou no PT desde 1996. Eu acompanhei as grandes últimas disputas internas e sei o que é que eu estou falando. Eu sei quanto isso é importante para o PT, para o debate interno, mas também é nocivo, né? Porque muita gente, quando termina a disputa e uma maioria decide, não segue a decisão da maioria. Isso é muito ruim. E aí é um grande problema que a gente tem no PT. E aí se formam agrupamentos políticos, né, dissidentes dentro do PT que não seguem determinação da maioria ou determinação das instâncias superiores, como aconteceu recentemente. Não estaremos, Regiane, sozinhos. O PT está na federação, formada pelo PCdoB e pelo PV também. Então, essa federação, logicamente, tem interesses na eleição municipal. É importante que o PT compreenda isso. Eu acho um erro, um equívoco antecipar esse debate eleitoral. A pauta mais importante, Regiane, é essa que a gente tem conversando, é o enfrentamento o que a gente recebeu desse país de legado, é as políticas públicas do governo Lula, essa é a pauta mais importante, é a montagem do governo, que não terminou ainda. Primeira coisa. A segunda coisa, é muito bom que as pessoas se coloquem à disposição para disputar a eleição pelo PT. Agora, o que não dá, Regiane, é a gente querer achar que candidatura própria é igual ao garrabeiro, que resolve todos os nossos problemas, que serve para tudo. E não serve para tudo. A gente tem que ter, a gente tem que ter uma compreensão de que 2024 está muito vinculado a uma tática nacional do PT. O PT hoje é um partido que governa o Brasil e a pauta nacional ela é mais importante. O presidente Lula, a direção nacional, a presidente Gleice, nessas capitais, nas cidades mais importantes, aonde tiver companheiros do nosso campo político mais bem situados que companheiros do PT, não tenha dúvida que a direção nacional vai orientar o apoio a essas candidaturas aliadas. O PT, Rejane, passou da época de disputar a eleição para marcar a posição. Isso foi nos anos 80. E tem muita gente que está no PT ainda que acha que isso pode existir. Não, tem que ter a candidatura dos trabalhadores e das trabalhadoras. O resultado é 1%, como foi na última eleição municipal para prefeito de João Pessoa, quando um deputado estadual insistiu, peitou a direção nacional, judicializou contra o PT, foi candidato e teve 1% dos votos. Pior desempenho eleitoral da história do PT da Paraíba, na capital da Paraíba. Mas aqui Então, aí eu, particularmente, não teve qualquer apoio, né, primeiro, do diretório estadual, que, por sua vez, segue a orientação do diretório nacional. Porque houve sim, ali, você está falando do Rio de Maia, e houve ali uma intervenção do diretório, da Executivo Nacional do Partido, aqui, quando já existia uma campanha ali que estava acontecendo. Né? não, foi, Então, não é bem intervenção, Regina, deixa eu te falar. Desde abril, do mês de abril, do ano da eleição, todo mundo no PT sabia que a palavra final nas capitais era da direção nacional. Isso tem um documento, esse documento é público. Você pode dar um Google aí que você acha. Anísio Maia sabia, eu sabia, todo mundo sabia aqui. Eu era, inclusive, da coordenação de campanha de Anísio. Eu ajudei a montar a campanha de Anísio. Mas a direção nacional disse: olha, com a candidatura de Ricardo Coutinho, que a direção nacional entendia naquele momento que era a melhor candidatura do campo progressista, a gente tem que retirar a candidatura do PT. Teve um problema? Teve. Qual foi o problema? Isso foi decidido no dia da convenção. Isso foi uma loucura, porque uma decisão dessa, ela não pode acontecer no dia da convenção. Só para você ter uma ideia, eu estava na convenção de Anísio. Eu estava lá no Sindicato dos Bancários, à tarde. Quando meu telefone toca, era a presidente nacional dizendo: olha, Jacques, nós aqui decidimos apoiar a candidatura de Ricardo, então para tudo aí. Eu disse: presidente, eu estou na convenção. Então, quer dizer, agora, é uma deliberação nacional. Eu, como presidente estadual, eu não posso descumprir essa deliberação. você acha, já, Quando é... que essa intervenção do DM, no DE, ou seja, do Diretório Nacional, no Diretório Estadual, que tem toda uma base, que tem toda uma militância, que tem toda uma história, você acha que as decisões do Nacional têm que ser seguidas à risca? Eu queria entender isso. As decisões, elas partem, de fato, do DN sem uma articulação, sem reunião, sem que haja essa discussão no diretório estadual? Ou seja, é o DN quem decide, e esse mesmo DN que deu aquele chequezinho em branco para Ricardo, já está com Ricardo e para tudo, como você está dizendo? Vale o que o eu acho DN decidiu? eu acho que deve acontecer desde que seja uma coisa combinada, e foi uma coisa combinada. O que é que a resolução dizia? Os municípios fazem seus encontros, definem sua tática eleitoral, que pode ser aliança ou candidatura própria, mas essa tática vai ser avalizada pela direção nacional.
Então, se for uma tática que não interessa ao projeto nacional do PT, veja bem, Regina, o PT é um partido nacional, que tem seus interesses nacionais. O PT não pode ser transformado em uma ilha. João Pessoa é um partido, o Estado é outro partido, Mas não a quer Nacional é autonomia outro local, partido. isso? Como é? Não quer a autonomia de vocês aqui no local? Não, não fere porque a gente sabia da regra. Quem entrou na disputa sabia que tinha uma regra estabelecida. E a regra era essa. A palavra final é da direção nacional. É ruim quando não tem regra definida, ou seja, cada município define a sua candidatura, define o que fazer, aí a nacional chega e intervém. Aí é ruim. Isso acontece nos partidos conservadores, quando o presidente nacional manda em tudo. Mas em abril, todo começo de ano eleitoral, a nacional baixa a normativa das eleições. Então a gente entrou sabendo que existia essa regra. A gente entrou sabendo que existia a regra. Se a gente entrou sabendo que existia a regra, não adianta chorar depois. E o que é mais grave, você entra sabendo que existia a regra, descumpre a regra e judicializa. Mas tem uma questão aqui. Você, como presidente estadual do partido, você foi eleito para isso. Se o DN manda parar tudo em função de Ricardo, quem manda aqui é Jackson ou é Ricardo? Essa é a pergunta que muita gente faz. Por isso que eu coloquei e eu trago essa discussão para você agora, porque eu quero te ouvir. Olha, deixa eu te falar. Eu não acredito que a base partidária, nossa base social em João Pessoa, que envolve filiados, militantes, simpatizantes, movimentos sociais, que são identificados com o nosso projeto, que fez com que Lula, por exemplo, nessa guerra que a gente enfrentou, ganhasse a eleição em João Pessoa nos dois turnos, mesmo apertado, mas ganhamos a eleição nos dois turnos. Eu não acredito que essa base social queria a candidatura própria do PT em 2020, porque o resultado é 1%, Regina. A chapa de vereadores, Regina, teve mais votos que a chapa de prefeito em 2020. Então, a base social do PT queria candidatura própria. Não queria, era uma decisão de meia dúzia de pessoas, né, que envolvia Anísio Maia e 6, 7 dirigentes que peitaram a direção nacional. O que eu digo? Eu defendo a candidatura própria do PT em 24, desde que a gente tenha um candidato bem situado, com unidade partidária, um campo progressista apoiando. É lógico que é importante ter um candidato do PT. Agora, candidato do PT, que é candidato único e exclusivamente para fazer disputa interna, não tem sentido. A gente passou desse tempo, Regiane. Estamos governando o país, temos responsabilidade. Nós vamos enfrentar o bolsonarismo em João Pessoa, que é muito forte, viu? Os caras tiveram o deputado federal mais votado da cidade, o deputado estadual mais votado da cidade, o senador mais votado da cidade e o governador mais votado da cidade. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca. É isso que nós vamos enfrentar em João Pessoa. A gente não pode brincar de candidatura própria. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, em relação à autonomia do PT, a minha autonomia da direção estadual, eu disse a você e vou dizer aqui publicamente, tranquilamente, Ricardo Coutinho, por exemplo, eu, no segundo turno, defendi o apoio à candidatura de João Azevedo no ano passado. Né? Ricardo, logicamente, todo mundo sabe, é público, foi contra apoiar a candidatura de João Azevedo no segundo turno. Né? Se eu tivesse tanta vinculação como parte da imprensa, né? Tem uma imprensa aqui na Paraíba, logicamente você não está incluído nisso, você é uma grande exceção, que, pelo amor de Deus, já eu cheguei a ser acusado, Regina, eu tenho essa matéria, posso mandar até para você, de que minha relação com o Ricardo era passional. Passional. Inclusive, esse jornalista está sendo processado por mim. Né? Tem audiência marcada aí nos próximos dias. Então, eu provei, né, inclusive para esse jornalista, para parte do PT da Paraíba, que eu não tenho nada de relação, minha relação com o Ricardo é política. Tanto que é política que eu divergi dele no segundo turno de 2024, de 2022, e apoiei João Azevedo. Quer ver outra divergência? Eu vou defender que o PT vá definitivamente para a base de João Azevedo. Definitivamente. Apoiar o governo de João Azevedo. A gente tem um governador do PSD, de um partido aliado, né? Presidente do Consórcio Nordeste, né? Aliado do presidente Lula, né? Que esteve com Lula no primeiro e no segundo turno, e o PT vai estar na oposição a esse governo. Que negócio maluco é esse? Ricardo é um companheiro valoroso que vê o PT para somar e continuará dentro do PT somando com a gente na construção do nosso partido. Agora, nós podemos ter muita convergência em relação à conjuntura da Paraíba, mas também podemos ter divergência. Uma divergência clara, por exemplo, é que eu vou defender que o PT definitivamente vá para a base do governo João Azevedo. E Eu era acho que isso que eu chegou ia a hora do. perguntar. Independentemente de quem esteja colegado com o João, porque João colocou com partido de direito. Então, independentemente disso, você acha que a Frente Ampla Nacional ela tem que ser reproduzida aqui? Olha, do mesmo jeito que o Centrão está dando sustentação ao governo Lula, ou parte do Centrão, aqui na Paraíba não é diferente. Então, seria uma contradição o PT não apoiar João Azevedo, né, levando em consideração essa questão. João é do PSB, é de um partido aliado, é presidente do Consórcio Nordeste,
né? No primeiro governo, eu fiz algumas críticas ao governo, não retiro as críticas que fiz, mas eu acho que não faz sentido o PT, seus dois deputados estaduais, seu deputado federal, fazer oposição ao governo do PSB, que é aliado nosso, que votou no presidente Lula nos 2 turnos. Então, na reunião da executiva, eu vou defender isso. Então, o PT tem muito a contribuir com o Estado, tem muito a contribuir com o governo. Eu acho que não faz sentido nenhum que o PT não esteja na base que sustenta o governo de João Azevedo em 24, a partir de 2023. Isso não significa, que é importante dizer, que a relação política que nós vamos ter com o governo vai uma relação eleitoral para 24. Ou seja, onde João estiver, em João Pessoa, na eleição de prefeito, o PT vai estar. Pode ser que esteja junto, pode ser que esteja separado. Pode ser que o PT tenha um candidato próprio, pode ser que João Azevedo apoie a candidatura de Cícero Lucena. Porque, diferente do que foi apresentado na imprensa de minha fala, o PT é oposição ao governo de Cícero. E eu reafirmo isso. O vereador Marco Henrique é praticamente o único vereador de oposição que tem naquela Câmara. Eu tenho até um irmão que é vereador na Câmara Municipal de João Pessoa, mas ele não faz oposição a Cícero. Ele está na base de Cícero. O Marco Henrique não. O Marco Henrique é vereador de oposição ao governo municipal. Eu acho que é importante se manter nesta oposição. Ô, Jato, por falar nisso, qual vai ser o trabalho do PT, do estadual, diretor municipal, para ampliar essa representação, para que o partido consiga eleger vereadores? Olha, Jane, 2 coisas. Primeiro que o PT foi pego de surpresa na eleição passada com o fim da coligação proporcional, e isso fez com que a gente fosse grandemente derrotado no estado da Paraíba. Deixamos de eleger muito vereador, porque acabou a coligação proporcional, os companheiros não se prepararam para montar chapas próprias do PT, e a gente não conseguiu eleger a quantidade de vereadores que queria. Mas agora a gente está se preparando para essa eleição, sabendo que a chapa agora é própria. Aqui em João Pessoa, o PT tem condições de eleger 3 vereadores, né? Eu vou estimular a candidatura de companheiros que foram candidatos agora a deputado estadual a serem candidatos a vereador aqui em João Pessoa, que eu acho que é importante. Por exemplo, uma companheira como Márcia Lucena, que teve uma excelente votação aqui em João Pessoa para deputada, tem que ser candidata a vereadora aqui em João Pessoa, transferir o domicílio para João Pessoa, disputar a eleição aqui. Enfim, a gente vai começar esse trabalho de estímulo de candidatura. A gente tem que ter muito cuidado, Regiane, porque agora com a eleição de Lula, meu telefone não para de tocar, Paraíba toda é prefeito ligando, vice-prefeito, vereador, querendo vir para o PT. Então, acho que a gente tem que ter um filtro com isso, tem que ter cautela, né? Porque agora todo mundo quer ser PT, todo mundo agora quer ser Lula, mas a gente tem que ter muito cuidado. E aí rodar o estado da Paraíba estimulando companheiros das lutas sociais realmente para colocarem seus nomes à disposição para a eleição do próximo ano. Isso é um desafio, logicamente, que passa por cada diretório municipal, mas a gente da direção estadual vai acompanhar de perto isso. Jackson, obrigada, né, por conversar aqui com o Político por Elas, por conversar comigo. Você estava me devendo essa entrevista, eu estava devendo esse espaço para você. Valeu, Regiane, é um prazer falar contigo, falar aqui com vocês do blog, do Político por Elas, e estou sempre à disposição. Quem precisar, manda as ordens. Valeu? Grande abraço. Obrigado, um abraço, Jackson. E você, fica sempre com a gente, acessa o blog politicaporelas.tv.br. Então, acompanha a gente no blog, acompanha a gente aqui no canal, fica sempre ligado porque tem sempre uma entrevista boa para você. Beijo grande, até mais.